Olá, a minha convidada de hoje é química, pesquisadora, palestrante, autora best-seller e tem mais de 12 livros publicados e um deles é o Amo Abacate. Conceição Trucon está aqui comigo mais uma vez, é uma alegria ter a Conceição de volta, a gente gosta muito de te ouvir e ouvir tudo que você sabe sobre os alimentos. E eu queria te ouvir mais sobre o abacate. Uhum. Você estava falando que você tem uma relação com as frutas desde muito cedo, desde muito pequena. Uhum. O abacate também estava nessa salada? Tava. Só que, como eu não tenho muita conexão com o açúcar tem que estar num contexto cítrico. E as frutas são frutas porque tem frutose, né? O abacate e o limão, eles são frutas, mas eles têm pouca frutose. Tanto que aparecem outras questões. Mas o abacate, na minha época, quando era criança, todo mundo consumia abacate com açúcar. E eu acho que ainda hoje as pessoas, o brasileiro, tem na memória afetiva o abacate associado ao açúcar. E para mim era abacate com limão. Sempre foi. Sempre. Eu pegava o abacate, partia ao meio. Na minha casa tinha pé de tudo, né? Porque meus pais, eles trouxeram para mim essa conexão muito forte com a natureza. E aí a nossa casa, que tinha um quintal enorme, tinha pé de tudo, inclusive de abacate. E aí era um abacate do tipo bem cremoso, um abacate crioulo. Não sei que variedade seria, não é algo muito comercial hoje. Mas era assim, eu abria o abacate, espremia o limão e comia na própria cuia, né? Porque o abacate tem isso, ele se autosserve no seu pratinho, né? Agora, essa fruta, ela é muito peculiar, porque existem alguns produtores que chamam o abacate de azeitona gigante. E não deixa de ser, gente, porque o azeite do abacate, porque o abacate tem muita gordura. Essa é uma característica do abacate que, no começo até, ele era vilanizado como um alimento que engorda. Mas só que está tudo errado, né? Vilão da dieta, né? São essas coisas que você para pensar por que isso aconteceu. Hoje existem campanhas incríveis para levar o abacate para as escolas, porque é uma educação que acontece da base. Mas o azeite do abacate guarda muitas semelhanças com o azeite da oliva, da azeitona. Olha só. Com propriedades superiores, porque como é uma azeitona maior, ele acaba pegando mais frações de ácidos graxos e mais fito, porque os fitos, normalmente estão dissolvidos nas gorduras, nos azeites. Então, a gordura, o azeite do abacate, ele tem a peculiaridade de usando topicamente, ele chega na terceira camada da derme. Ou seja, ele é um óleo fino e muito compatível com o corpo humano. Quando você consome, ele também tem essa propriedade de ir rapidamente para lugares onde precisa dos seus ácidos graxos, da sua benécia, né? E o que é interessante é que quando você tempera o abacate, pode ser versão doce, mas idealmente na versão salgada, como ele tem bastante azeite, ele aceita aqueles temperos de uma forma muito natural. Então, se você souber fazer uma manteiga de abacate, uma mousse de abacate, uma maionese de abacate, se você souber fazer, você está com as suas papilas em orgasmos eternos, múltiplos, porque ele recebe muito bem. Então, eu acho que o problema do brasileiro com abacate é uma questão cultural e de educação. Muito louco, porque as pessoas falam assim, frutas têm muita fibra, verdade, né? Então você pega uma manga, tem bastante fibra, você pega uma goiaba, mas o abacate tem muita fibra. Ele é campeão em fibra. E você fala, mas como assim tem fibra? Eu nem sinto, não fica fiapo no meu dente. Porque as fibras têm diferentes fibras e diferentes texturas. Você pode passar o abacate numa peneira, vai passar tudo, porque as fibras do abacate, elas estão altamente dissimuladas. Olha. Porque elas são fibras de um tamanho, né? São moléculas de um tamanho que o nosso organismo recebe e acolhe muito bem.
O organismo não digere fibras, mas elas entram para fazer um papel muito importante. Mas o abacate, ele é de uma riqueza e tem muitas variedades, e o Brasil ele é muito ímpar. Como sempre, o Brasil sempre extrapola. Enquanto no mundo inteiro o que se come é avocado ou Hass, né, que é esse abacate menorzinho, com a casquinha mais roxa, preta, né? Tem até umas variedades da linha do Hass, mas é o que se consome no mundo. É o que rola a economia do abacate no mundo, é o Hass. Mas aqui no Brasil nós temos os abacates tropicais. E aí nós temos uma variedade incrível, só comerciais. E eu acho bem curioso como o abacate foi colocado em segundo plano, porque a maçã, que é uma fruta importada, né, não é nacional. A banana também não é nacional. Aí você chega lá, tem a banana ouro, banana prata, banana d'água, a maçã gala, maçã fuji, maçã verde, manga, né, que é originária da Índia. Tem a bourbon, tem a tome, tem, né? E abacate. Você chega no supermercado, se tem, ou não tem abacate, só isso. Você não sabe que variedade que você está ali à sua disposição. Nossa, é verdade. Isso é importante, porque cada abacate tem um teor de gordura diferente. Então, se eu quero fazer um prato, tipo uma maionese, uma manteiga, ou mesmo uma guaca, quanto mais gorduroso, mais azeite ele tiver, que eu tenho que temperar, uma maionese eu tenho que temperar, uma guaca eu tenho que temperar. Quanto mais eu precisar temperar aquele preparo com abacate, quanto mais azeite ele tiver, mais gostoso ele vai ficar. E o geada não tem tanto, ele é mais aguado, é o que tem menos gordura. Então ali eu vou ter que fazer composições com frutas. Eu acho que ele é mais gostoso com fruta, bater com uma manga, com uma banana e tal. Então é interessante a pessoa que compra ou que adquire ou que acessa esse conhecimento, ela fica mais aberta, mais disponível. Você só compra aquilo que você conhece. Então, você vai saber o que você está comprando no supermercado. Como que o consumidor vai comprar o seu abacate? Como que ele vai administrar? Porque, na verdade, é uma logística. Ele tem que comprar 2, 3 abacates, pegar o que está com a casca mais opaca para ser usado primeiro, porque quanto mais brilhante a casca, mais verde ele está. Quanto mais opaca, significa que ele está chegando perto da maturidade. Olha. Também tem a coisa do cabinho. Você tirar o cabinho, você vê a cor. Então, tem várias formas de você identificar para você fazer essa logística. Eu vou comprar 2 abacates ou 3 abacates. E como que eu vou fazer para que eu tenha abacate todo dia, não perca nenhum e tudo isso aconteça? Isso tudo é possível quando você entende essa dinâmica. E aí você para de ficar chateado com o abacate, porque a maioria das pessoas que escreviam para mim no começo, eu fico chateada com o abacate, porque quando eu preciso não tem, aí eu abro antes do tempo, tá amargo, eu perco tudo. Então, por exemplo, cozinhar abacate, colocar o abacate numa massa, num pão e tal, você tem que ser muito espertaz, porque senão o seu pão, o seu bolo vão ficar amargos. Porque a abacatina, ela chega para as pessoas inexperientes. Parece que ela diz, olha, você é inexperiente, você é inexperiente. Esse discurso de que o abacate engorda é um engano. É o contrário. Ele te dá mensagens muito claras de satisfação. E para o atleta, ele te dá muita energia, uma energia modulada, porque o azeite é uma fonte de energia lenta, de queima lenta. Então, para o atleta, é maravilhosa. Tem pouco açúcar, para o diabético é excelente. Aonde que o abacate tem que tomar cuidado? Para quem tem insuficiência renal. E aí, no caso, é importante que a pessoa que acompanha, uma pessoa com insuficiência renal, ela tem que ter uma pessoa que cuide da alimentação dela. E aí, o abacate tem muito potássio. Para quem é insuficiente cardíaco, ele é ótimo, porque a bomba cardíaca depende do sódio e do potássio e do magnésio e tal. Mas para quem tem alguma insuficiência renal, algum problema renal, ela precisa conversar com o seu médico que o acompanha. Não que não vá consumir abacate, mas tem que consumir com moderação. Por quê? Porque o abacate tem bastante potássio. E por que ele merece um livro assim para a saúde? Por que ele é tão completo? Além de dar essa saciedade realmente, né? Você come ali a bandinha, você come meio abacate, você fica pleno. Não é você não fica estufado assim, né? Depois de comer um prato de macarrão, não.
você fica saciado bem, né? Por que ele é tão incrível? Eu acho que ele merece um livro porque nós moramos num país onde as pessoas desconhecem esse superalimento. Então, no mínimo, ele cumpre o papel de educação, de informação e educação. Mas tem outro motivo, porque as pessoas pensam no abacate a polpa. Só que nós temos o caroço, nós temos as folhas. E quem me ensinou, quem me chamou primeiro a atenção para isso foram os mexicanos. Então, lá no México, eles usam as folhas como condimento para fazer massalas, para fazer temperos incríveis, porque a folha do abacate tem propriedades muito semelhantes à do louro, que nós aqui no Brasil usamos muito para consumir feijões, leguminosas, que são um alimento mais indigesto, que flatula muito, né? O feijão normalmente dá pressão abdominal, flatulência e tudo mais. Então, eu acho que o mexicano começou com isso quando eles viram que o abacate tinha esse problema. Depois eles descobriram que na guaca fica perfeito e etc., mas eles continuam usando as folhas, porque na cultura do abacate, mesmo de quintal, você tem que fazer podas. E essas folhas, o que que faz? Vai para a cobertura de solo, mas boa parte eles usam para fazer os condimentos, as massalas, que eu digo, né, que são mistura de temperos e tal. E o caroço é altamente medicinal. Então, eu até fiz um encarte para quem adquire o livro Amo Abacate. Eu fiz esse encarte para chamar a atenção que abacate, folhas e caroços viram farmácia viva. Então, o outro motivo desse livro existir, que é também educacional, é chamar a atenção para essas partes do abacate que as pessoas não têm nenhum conhecimento. No caso das folhas, quem não tem um pé de abacate no quintal ou no quintal do vizinho, ela acaba não acessando. Mas ela pode pedir para o produtor familiar, né, para a feirinha que ele frequenta, para eles trazerem a folha para eles consumirem. Mas o caroço, todo mundo tem acesso. Consumiu o abacate, o caroço vai para o lixo. Ou então, você pode germinar e plantar, que eu também ensino, é muito legal. Mas o caroço, você planta 1, 2, chega uma hora que, né? O caroço você pode fazer uma série de usos medicinais e terapêuticos. Desde o uso tópico, que são tinturas para você passar em lugares com luxação, com mialgias, com contusões e tudo mais, mas também para uso interno, para os mesmos motivos, mas também para quem é diabético e coisas assim. Então, as propriedades medicinais que guardam o caroço e as folhas do abacateiro são incríveis. E aí eu abri um capítulo no livro para essas duas questões. E abri mais um capítulo, que é o da cosmética natural. Porque a manteiga do abacate, que é essa polpa amassadinha, ela é excelente para cuidar do nosso couro cabeludo, do nosso cabelo, das nossas peles. Principalmente quando bem associado. Por exemplo, uma pessoa que tem problemas de oxigenação na pele seca, porque com a idade a pele vai ficando mais seca, ou uma pele mais acneica, ou uma pele mais manchada e tudo mais. E aí uma indicação é usar argila, que a argila provoca mesmo essa... Você termina de fazer uma máscara de argila, você parece que saiu da sauna, né? Teu corpo todo fica vermelho, rubro, porque a argila faz isso, traz o oxigênio para todas as camadas da pele. Mas a pessoa está com pele seca e a argila resseca, aí você faz uma máscara regeneradora com argila, polpa de abacate e um óleo essencial do tipo que melhora realmente essa questão da inflamação, uma lavanda, um lavandinho, um junípero, né? Você aumenta quando você está com pouca mielinização ou melaminação, formação de melamina, cara, você faz uma máscara regeneradora do céu. E quem fez essa liga, essa alquimia? A polpa do abacate. E o couro cabeludo ama esse azeite do abacate. Então, fórmulas para queda capilar, para melhorar a oxigenação capilar e tudo mais, você pode usar o azeite do abacate, que é tipo um argan brasileiro, sabe? Porque ele vai trazer
qualquer fito que você ponha nesse azeite, ele vai chegar na terceira camada da derme. Então, muitas pessoas desenvolvem receitas cosméticas para fazer tratamento, besuntar e tal. Mas uma receita cosmética, ela não pode ser só mecânica, ela tem que ser nutritiva. Ela tem que chegar profundamente na nutrição. Então, assim, você, por exemplo, passar óleo de coco no cabelo, não faz sentido. Mas quando você mistura o óleo de coco com azeite de abacate e põe ativos lá dentro, nossa, você faz toda a diferença. Olha só. Porque você vai tratar e nutrir, e oxigenar, e vitalizar. Então, aí você tem uma fórmula que, assim, só porque é caseira tem que ser chinfrim? Não, ao contrário. Porque a caseira é muito boa, porque eu sei o que eu estou colocando lá dentro, eu sei qual é a dificuldade que eu tenho, então eu faço um tratamento muito assertivo, muito bem direcionado. O abacate é excelente para o coração. Nossa! Qual que é a função dele para o coração? Primeiro, pelo potássio e o magnésio, né, que ele tem e ajuda nessa bomba cardíaca. Segundo, por causa desse azeite, ele consegue, por adstringência, diminuir os colesterol ruins, os triglicérides ruins, os excessos, né? Porque não existe triglicéride ruim nem colesterol ruim. O que existe é o desequilíbrio, a desarmonia. Então, ele vai trazer essa, vamos dizer, retificação. Ou seja, vai trazendo o corpo para o lugar onde ele tem que estar e nunca deveria ter saído, né? Então, ele vai retificando. Lógico que a ideia, no caso, é um consumo diário. Ou, pelo menos, umas 3, 4 vezes por semana. E, para isso, você tem que saber comprar abacate, você tem que... né? Ou ter um pé de abacate em casa. Mas, se você tiver um pé, você só vai colher aquela variedade naquela época do ano. Então, mesmo que você tenha... Na época que você não tem o fruto, você vai ter que comprar. E aí é bom você conhecer para saber o que você está comprando e tudo mais. O caroço, as folhas, também é uma coisa que eu posso usar sempre? Sim, com certeza. Chás eu não recomendo usar sempre. Você sabe que chá mesmo de boldo ou de erva doce e tal, chega uma hora que o corpo satura e não responde mais. Sim. Precisa de variar. É que nem shampoo. Quem usa shampoo sempre o mesmo, chega uma hora que o cabelo não responde mais. Precisa fazer essa rotação, então o corpo né? vai criando. Então eu gosto de pensar nos chás, mesmo que eu faça sempre o mesmo, mas eu posso fazer composições. Então não faço só o chá da folha, eu vou pôr outra, eu vou fazer blends, né, como diz em inglês, eu vou fazer misturas. Mas eu gosto muito. Agora a tintura, você só usa, a tintura uso tópico ou interno, você só usa quando precisa. Ou seja, você está com uma luxação, você está com uma mialgia, você está com uma eletricidade estranha, você usa. Acabou, passou, não precisa mais. Você pode usar essa tintura para fazer pomadas também. Então, o capítulo de medicinal é bem rico. Também o capítulo da cosmética é riquíssima, porque tem muita gororoba. Agora, a cosmética que nós ensinamos aqui é aquela que diz... Não passe nada no corpo que você não possa comer. É verdade. Então, é uma cosmética caseira e natural. Você quer fazer junto com a criançada, quer fazer junto com as amigas, quer colocar na sua clínica spa de tratamento, tudo bem, mas você não vai comercializar esse tratamento. Porque ele é feito aqui, usou aqui e acabou aqui. Né? Porque ele não tem prateleira. A não ser o Shampoo-Net, que nós desenvolvemos o Shampoo-Net, que é um sabonete e shampoo de avocado. Aí ele tem uma validade, mas a maior parte das receitas são de validade curta. Preparou a quantidade certa, usou, amanhã faz de novo. Uma coisa que a gente conversou e que as pessoas falam muito, né, Conceição, é ainda o medo de usar aquilo que é novo, né? Então... Assistir esse vídeo, assistir essa aula toda e agora? Eu não entendi muito bem a quantidade. Eu devo não usar porque eu não entendi a quantidade? Como é que eu dou esse primeiro passo e me jogo no limão, no abacate, nessas coisas todas que a natureza traz pra gente? Sim, é bem difícil num vídeo você passar tudo isso, né? Por Exato. Isso que tem o portal, por isso que tem o livro e tudo mais. Mas se você não souber, só abre o abacate, separa um pouquinho, né? E usa do jeito que ele está.
Aí, se você tiver um pouquinho de óleo essencial, pinga uma gotinha, sabe? Mas, no mínimo, só a polpa. E pode até passar no couro cabeludo mesmo, sabe? Depois tem que lavar bem. Aí, para passar no couro cabeludo, eu recomendo bater no liquidificador. Porque se você amassar com garfo, que é como eu ensino, amassar com garfo, passar na pele, besuntar, fazer a lambuçança, no cabelo é mais difícil depois na hora de tirar, de enxaguar. Mas, tirando isso, você pode só fazer isso. Passa primeiro no couro cabeludo, depois espalha nos pelos e tal. O que eu acho curioso é que as pessoas, quando compram alguma coisa que elas nem sabem o que tem, porque o que está escrito no rótulo nem sempre é verdadeiro, ou é capcioso e tudo mais. Então, às vezes, as pessoas, nessa necessidade de deixar o poder na mão dos outros, ela fecha os olhos e faz aquilo. Mas quando chega no natural, quando chega na hora de refletir, de fazer escolhas e preparar o seu próprio remédio, o seu próprio alimento, as pessoas ficam com medo. Sim. Eu acho esse medo fora de escala. É mimimi. Eu entendo, né, que o ser humano ouça uma fala minha ou uma fala sua e fique cheio de dúvidas. Que bom! Que bom que ficou cheio de dúvidas, porque quando você compra uma coisa embalada no supermercado, você não tem dúvida, você abre a embalagem e come. É verdade. Então, que bom que ficaram as dúvidas. E que bom que você tem um lugar para pesquisar, são lugares seguros, que você está lá, o site, o portal, tem um espaço de interatividade, de perguntas e tal, mas também tem a tua parte, que é a tua musculação. Sabe, de perguntar, e não tem problema de voltar e fazer outras perguntas, não tem problema. Mas testar, eu sei que... Eu tinha um professor, o professor Zamit, que foi o nosso paraninfo, quando nós nos formamos, que ele falava assim, até para perguntar, tu tem que estudar. Né? Então, assim, eu acho que os nossos vídeos, eles estão um lugar de estudo. Mas para você perguntar, você tem que estudar. Não é? Você concorda comigo? Nossa, super. Achei incrível isso. Uhum. E até para você... A gente vai conseguir amarrar esse final com um começo, né? Uhum. Porque isso vai trazer com que você pare e fale o que mais eu preciso saber sobre isso aqui, e aí eu vou canalizar a minha energia para a minha saúde. Eu vou dedicar o meu tempo para isso, né? Para poder avançar, para poder entender as coisas que eu não entendi, para poder, então eu vou começar a comer abacate, aí eu vou ver, será que tá demais? Será que tá de menos? O seu corpo também vai te dizendo, você vai dar um passo para dar outros passos, né? Para mudar a saúde. Exatamente. E com isso, que alegria, muito bom, Conceição, muito obrigada, viu? Ame abacate, gente, vamos lá, vamos amar o abacate. Incrível, muito obrigada. Arro. Nossa, foi ótimo.